Ah, Isso é uma aberração, né, na maior parte dos grupos luteranos, porque é interessante pegar esse ponto, porque se você verificar a história, vai entender que foi uma disputa de poder político, dos príncipes alemães que queriam se desconectar do Vaticano, de Roma, da Igreja de Roma, da política de Roma. E quando você vê, por exemplo, como a história e os próprios textos são ensinados nos meios luteranos hoje, você vai perceber a tendência de aliviar a questão política que estava acontecendo nessa época dessa reforma, que não era protestante de fato, era uma reforma muito de estrutura política, e a teologia ela vai simplesmente acompanhar como sempre, né, as mudanças, mas que de certa forma ainda se defende. Veja que eu estou fazendo sempre um contraponto. O Wellington está seguindo a linha histórica certinho, e eu vou puxar a linha histórica para hoje, para outras questões, e vou voltar, porque a gente precisa fazer esse movimento de olhar a história no nosso contexto também, não só na época em que o texto foi escrito, o que estava acontecendo essas mudanças. Eu preciso dizer, por exemplo, que seminários teológicos, formação de liderança, de pastores, de padres, né? Agora a gente está falando da questão dos luteranos especificamente. A gente precisa dizer que, ainda que ensinem hebraico e grego nessas instituições, eles vão dizer que os termos e que aquelas construções vão até um determinado momento, mas eles não vão te dar o olhar histórico do momento em que esses textos estavam sendo redigidos, a ponto de deflagrar a manipulação que eles fazem sobre os textos. Porque não é possível, de forma alguma, você ensinar hebraico numa instituição sem esconder que aqueles textos estão claramente desconectos com os usos que são feitos deles nessas comunidades. Tudo que é ensinado através desses textos nessas comunidades não tem relação nenhuma com o que os textos significam. E isso é importante dizer, porque o princípio da reforma, né, sola escritura, aquela coisa toda que vai ser construída nesse período, não tem nenhuma relação com o que estava acontecendo politicamente no momento, que era uma ruptura política dos príncipes alemães, e por isso Lutero não morreu. Só por isso ele continuou vivo fazendo besteira, para não falar palavrão, né? E ele só continuou fazendo as asneiras que fez porque, né, como se não tivesse sendo asneiras antes, mas ele só deu continuidade às asneiras teológicas que estavam sendo feitas, mas porque ele estava, da mesma maneira que a elite sacerdotal pós-exílica estava com as costas quentes pelo Império Persa, para fazer a centralização política e religiosa, para centralizar o culto somente a Javé num templo em Jerusalém, para estabelecer uma série de liturgias, sacrifício expiatório e leis de pureza e impureza, para segregar a população e manter refém toda a população. Os sacerdotes pós-exílicos só tiveram esse poder por causa da proteção e financiamento persa. Lutero só fez o que fez porque os príncipes alemães estavam protegendo e custeando ele. Basicamente. Exato. O mesmo aconteceu com outros ditos reformadores. Então, todo esse processo se deu numa reação em cadeia na Europa. A gente também precisa entender que está acontecendo um processo de ebulição cultural. Quando a gente estuda literatura no curso de letras, a gente percebe que tem o iluminismo, tem a invenção da imprensa, não da escrita, da imprensa, tem um processo, a própria concepção ao neoclassicismo, a ideia de Deus, toda essa ideia é confrontada. Todo o poder do episcopado, dos bispos,
é questionado, e é questionado também dentro do que a gente conhece como elite. Uhum. E eles só perderam poder porque a própria elite questionou a autoridade dos bispos, questionou a autoridade do Papa. Os Sim. artistas que eram a elite, a gente precisa dizer, a artista não era ralé. Na época, não. Na época, não. Michelangelo, Da Vinci não era ralé. Galileu Galilei não era ralé. Essa turma era a elite mais alta, a mais alta estirpe da Europa. Então a gente precisa dizer isso. E essa elite confrontou o poder do bispado. Uhum. Então precisa dizer isso. Então não são eventos isolados que ocorrem em vazios, ou em ecos históricos, ou em ocos históricos. Então a gente tem, muito obrigado, o Erasmo de Roterdã, que era um artista. Uhum. A gente precisa dizer isso, né? Teve todo esse processo de a reforma, ela cai, ela aproveita, os reformadores aproveitam esse momento, não é um vácuo histórico. Tem esses outros sons que foram reverberados por John Huss, Savonarola, o John Wycliffe, outros que estavam descontentes, os huguenotes, que já são mais, que também já são posteriores, mas a gente tem os hunos, a gente teve outros movimentos ainda em menor escala, em regiões da França, da Itália, da própria Escócia, e o João Calvino na França e depois Suíça. A gente tem todo esse processo, ele se expande. Mas uma coisa que é comum para todos esses movimentos é a leitura bíblica.